Diante dos olhos do Satã, perscrutando o caos, apareceu uma nova extensão de espaço. Outro oceano sem limites, e as distâncias do espaço interestelar. E por um momento, Satã ficou horrorizado com o caos e o espaço. O mesmo acontece com o homem moderno, quando ele descobre novos mundos como o seu, nos céus e na imensidão do espaço ao seu redor. O mundo não deixou morrer de bom grado o tema da viagem cósmica, seja na poesia, na fantasia, na sátira ou nos quadrinhos da ficção científica. Entre os ufólogos também, e afins. Tem havido uma crescente percepção da possibilidade de outros universos além do nosso, uma pluralidade de mundos, até mesmo uma infinidade de mundos. Nós nos tornamos mais plenamente conscientes da insignificância do nosso satélite, a Lua, e deste pequeno planeta, a Terra. Desde os tempos antigos, o homem começou a pensar que a vida possivelmente não existisse em outros planetas desse sistema e talvez ela fosse encontrada em outros universos. Mas como uma visão fantasiosa de outros mundos, onde todos seriam belos, bons e justos. E então voltamos com um humor sombrio à Terra, que parece de fato um planeta triste e silencioso. O homem na Terra sabe em seu coração que outros mundos também são habitados, mas reluta em admitir até para si mesmo que a Terra é apenas uma casa das muitas mansões da casa do Pai. E pior, que ela é uma casa caída, que ela é uma casa desobediente, que ela é uma casa rebelde. Olá pessoal, tudo bem? Um pouquinho atrasado, mas chegamos. Outro dia eu vi uma frase sobre um meme, né, acho que foi no Facebook, muito engraçado, sobre a série Star Trek. Quando um oficial da Frota Estelar pergunta ao personagem Worf, né, que é um Klingon. Ele é muito interessante, que ele nunca ri, mas tem um coração gigantesco, tem um senso de justiça, de dever. E o cidadão lá pergunta a ele: os seus deuses, vocês não têm deuses? E o Klingon, o Worf, vira para ele e fala: nossos deuses? Os antigos Klingon mataram todos eles, pois eles só traziam mais aborrecimentos do que soluções. Pois é. Não é? Pois bem, vamos começar o nosso papo. Eu mais uma vez quero agradecer a todos vocês que escreveram comentários. Eu vi quase todos, se escapou um ou outro. Depois eu faço uma revisão, mas eu leio todos. A Madalena também. Nós ainda estamos aqui enfrentando o fim de inverno, mas o fim do inverno resolveu nevar pra caramba. Resolveu ficar úmido pra caramba. E a alergia vem junto com essa umidade. Mas continuando o que nós estamos falando sobre nosso planeta, muita gente fica assustada. Então qual é a solução? Porque se os homens maus estão dominando, né? Em todo lugar, nós vemos agora, pode ser que amanhã, de manhã, na segunda-feira, o mundo financeiro esteja virado de cabeça para baixo com a falência do banco lá do Silicon Valley. Mas é o sistema caindo, o império está ruindo. Outro império virá. Outra filosofia de vida virá. Essa é a dança do nosso planeta, que pode ser uma escola ou pode ser um reformatório. Se não fizer o dever de casa, não passa de ano. Porque, com certeza, não é o ponto final. Então animem-se. Nós temos um vasto universo pela frente, para conquistar, para conhecer. Em 1867, Matthews Arnold escreveu bem, ele descreveu muito bem a Terra, quando ele disse que a Terra era uma planície sombria, varrida por confusos alarmes de luta e fuga, onde exércitos ignorantes se enfrentavam à noite.
Nós estamos vendo isso, os conflitos espalhados por toda a Europa, na Europa Oriental. As pessoas da Terra hoje estão confusas ou simplesmente aterrorizadas com os relatos de objetos voadores. Né? Então, eles aí, os objetos voadores não identificados, e vários tipos de naves espaciais, luzinhas piscando no céu, né? Detectadas inclusive no fundo do mar. A própria Força Aérea Americana, Marinha Americana, o Pentágono, agora disse que tem um elemento do Pentágono, só ontem no jornal, eu não consegui achar a reportagem. Eu vi no canal do professor Belay, ele falando sobre essa reportagem que um alto funcionário do Pentágono estava dizendo que nós seríamos atacados por extraterrestres, que existia uma gigantesca nave-mãe se aproximando. Bom, isso aí sempre acontece quando estoura uma crise nos Estados Unidos. No meio da crise da sabotagem lá do gasoduto da Nord Stream, aqui perto, né, que acusaram o jornalista do New York Times foi a público dizer, olha, a sabotagem foi nossa. Eles criaram os balões e os balões ETs. Agora, tem escândalos em cima de escândalos, eles vão criando factoides, ou, pode ser, também eles resolvam abrir os arquivos. Porque você cria um pandemônio planetário. Se eles abrirem os arquivos e falarem, olha, aí, escondemos, é isso, todo o foco vai mudar. Aí o foco será o inimigo comum, o ET malvado. Ou, vamos ver. As coisas estão ficando interessantes. Muito interessantes. Se eles aceitam a teoria que existe vida em outros mundos além do nosso, eles não podem acreditar em nada além de histórias de monstros, porque foi o que Hollywood criou, a Netflix, robôs, vegetais sinistros, ou exércitos de Frankensteins, mecânicos invasores do mal. Muitas pessoas estão hoje perguntando se os ETs estão aqui, por que eles não pousam e não fazem contato com os nossos líderes? Mas que líderes? Você acha que algum desses canalhas que estão no poder representam você? Não, me livre. Porque é por isso que eles não vêm, eles não explicam sua missão. Já pararam para pensar que um terráqueo não desceria num poço de cascavéis rastejantes? Nós temos quase mais... As estatísticas variam nesse momento aqui na Europa. São 250 mil baixas na guerra da Ucrânia. Sem contar em outros lugares do mundo o que acontece. O Brasil tem 60 mil assassinatos por ano. Diminuiu no governo passado e aumentou agora. E vai aumentar. Queira você ou não. Não adianta espernear, não. Tá incrível. O Brasil tá parecendo um barco com um furo no casco, afundando, e todo mundo tocando a musiquinha lá, igualzinho no Titanic quando afundou. A orquestra continuou tocando até ele afundar completamente. Pois é. Então nós vamos ver que meu, como terráqueo, não desceria no lugar desse, né? Se eu pudesse. Lutas em toda a terra, sangrentas guerras que levam milhares de homens, mulheres e crianças a um massacre, pior do que qualquer circo de Nero ou qualquer período da Inquisição medieval. E é de se admirar que esses ETs não tenham desembarcado aqui. No entanto, esses irmãos do espaço sideral pousaram aqui sim, vários deles, e contactaram aqueles que sabiam que iriam receber o espírito do amor fraternal e a verdade. Os avatares estiveram e ainda estão por aí. Pessoas que trazem as mensagens, que tentam, de uma forma ou de outra, sem interferir diretamente, mudar a nossa linha de pensamento. Nós não podemos mudar a linha de pensamento dos políticos que estão hoje no poder na maioria dos países do mundo. Porque são meros marionetes. Obedeceram a um poder maior, malvado. O lado do mal. Centenas, milhares de pessoas falam sobre contatos pessoais, que tiveram contatos com vários tipos de ETs, ou entidades interdimensionais. Eles procuram aqueles que os têm procurado. Isso é o que eles querem dizer. Na maioria das vezes, nós não escolhemos você, você nos escolheu. Você procurou contato. Seres altamente desenvolvidos que não se importariam em entrar em contato com aqueles que mantiveram as pessoas, né? Desculpem, eles não vão entrar em contato, você não vê, eles não fazem contato com esses líderes, né, mundiais, como Macron, Trudeau, Biden. Esses caras representam uma outra entidade, né? Porque a abertura
de uma interferência direta eliminaria todas as formas de ganância, de egoísmo. Nós viveríamos numa utopia Star Trek, onde todos seriam iguais, onde você não teria que se esforçar, trabalhar uma vida inteira para comprar uma casinha ou um apartamento e dever a um banco. Você nunca vai ser dono de nada. Nós já não somos donos de nada. Nós não temos nada. Tudo pertence ao Estado ou ao banco, que é a mesma coisa. Os verdadeiros donos da Terra estão do lado das forças negativas das trevas. Enquanto os filhos da luz, que seja uma federação do espaço, eles têm uma autoridade superior. E sendo uma autoridade superior, eles procuram aqueles que amam a verdade e somente a verdade. Como Diógenes, na antiga Grécia, procurava um homem justo incessantemente carregando uma lanterna. Mas ao contrário de Diógenes, em encontrar um homem aqui e outro ali, não. Muitos. Nós temos que encontrar muitos. As pessoas da Terra gostam de se imaginar como senhores da criação. Um conhecido antropólogo acredita que mundos distantes podem conter massas gelatinosas que controlam máquinas diabólicas, mas sobre homens em outros lugares ele afirma positivamente: não pode existir nunca. Nós somos únicos. Aqueles que aceitam a existência da vida em outros mundos acreditam que esta vida será muito parecida com a da Terra. Vaidosa, cheia de orgulho, luxúria, ganância, vida de guerreiros e agressivos, como aqui. Nós somos um planeta guerreiro. Enquanto uma mão recusa a ideia de outros planetas sendo habitados, a outra mão escreve sem parar sobre o que existe nos outros mundos além da Terra. As pessoas foram criadas na ideia de Buck Rogers, Flash Gordon, Superman, Star Wars, Star Trek e outros heróis fictícios do espaço sideral. Eles viveram em um mundo de fantasia e faz de conta por tanto tempo que não reconhecem a verdade quando ela é apresentada a eles. No entanto, nosso mundo de fantasia tem o seu propósito. Muitos estão olhando para o céu, perguntando: tudo isso faz parte de algum esquema gigantesco. Existe realmente um Criador? Ou evoluímos de uma única célula que se desenvolveu originariamente por causa de um acidente estranho na natureza, de um bolo de lama? Estamos sozinhos no universo? A razão diz a eles que dentre bilhões e quatrilhões de mundos, a vida deve existir em muitos deles. E aqueles que têm fé completa em seu Criador percebem que ele não criaria o homem e o colocaria em um planeta sozinho. Eles sabem que ele, o Criador, criaria outros mundos para serem meramente habitados. Ele não criaria mundos além da Terra para serem bolas flutuantes de gás, vapor venenoso. Primeiro vieram os mundos habitáveis, e depois veio o homem. Os homens da Terra, eles temem que se de repente outros homens de outros mundos forem conhecidos por eles, eles enfrentarão uma terrível retribuição. Que os seus horríveis crimes contra a humanidade e as leis do Criador não ficariam impunes. E como crianças travessas, eles relutam em desistir dos seus brinquedos perigosos, das suas bombas, seus mísseis, seus métodos destrutivos de exploração e de escravidão. Então agora, seus irmãos do espaço sideral podem estar se aproximando daqui. Essa turma vai ter que se esconder num armário, morrendo de medo. Não é? Se há irmãos nossos nos céus acima, eles não devem ser adorados como deuses, mas devem ser ouvidos como se ouve um irmão mais velho, que viajou muito e que conhece as armadilhas da vida e que tem conhecimento temperado com amor ao próximo e ao Criador. Esse possível irmão é alcançável, porque ele já deve estar aqui na Terra hoje. Os homens da Terra os aceitarão? Pois é. Vamos ver. Já que o homem na Terra chegou a um lugar onde só a verdade poderá sobreviver, é necessário reafirmar e estabelecer 3 verdades nomeadamente, que são as que regem o nosso universo. A ciência e a religião são uma e a mesma coisa. Deus providenciou e o homem dividiu. Não há religião superior à verdade e a verdade não pode contradizer a verdade. Todo o omni-universo, todo esse gigantesco universo, multiversos, são de natureza magnética. Até mesmo a cultura é influenciada pelas leis do magnetismo, assim como o amor. Os visitantes do espaço, chegando à Terra em naves espaciais, são mencionados na Bíblia Sagrada, na mitologia antiga, em outros documentos de milhares de anos. Esses visitantes vêm à Terra há vários milhões de anos e agora estão se dando a conhecer, aparecendo no mundo, talvez para conduzir a humanidade a uma nova era, à medida que a Terra entra
em mais um processo gigantesco de autodestruição. Pois é. As pessoas não morrerão por negócios, mas por ideias. Sabe quem falou isso? Aquele homem do bigode, que a hipocrisia não deixa eu falar o nome dele. Pois é. Para as pessoas mais jovens, né, eu já comentei várias vezes aqui em vídeos no canal, não tem ideia do que foi a Primeira nem a Segunda Guerra Mundial. É um episódio de um passado distante para eles, né? Para mim já é. É uma história antiga para as pessoas que hoje estão na fase de 30, 40 anos. Mas eu cheguei a conhecer em vida vários personagens que estiveram nesse conflito, no último, na Segunda. Eu conheci pessoalmente pilotos da Luftwaffe, pilotos da Força Aérea da RAF, Real Força Aérea Britânica, da Força Aérea Americana. Meu pai mesmo lutou na Marinha, na Batalha do Atlântico Sul. Então eu tive a possibilidade, o privilégio de conversar com pessoas da Indonésia, das lutas de guerrilha, e entender bem um conflito que até hoje enche as bibliotecas, as livrarias. Até hoje têm sido publicados livros, eu continuo lendo e relendo com os documentos que são desclassificados. Então nós vamos ver que a antiga, logo depois, né, o conflito que a maioria das pessoas compreende agora é esse que está acontecendo aqui, né, na Europa, e os mais passado recente, Vietnã, Iraque, né, Afeganistão, vai tantos. Mas a Segunda Guerra Mundial ela fez muito para estabelecer um estágio para esses confrontos que estão acontecendo agora. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi um aliado dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França na guerra contra a Alemanha nazista. As tropas russas combateram contra os alemães em muitas das nações dos Balcãs, essas que estão aí hoje, os mesmos locais, que todos eles fazem fronteira com a Rússia. Ao sentir a instabilidade onde os movimentos comunistas ganharam um poder considerável nesses países, lá dos Balcãs, as tropas russas permaneceram lá depois que os alemães foram derrotados. Os aliados não desejavam, na época, prolongar a guerra e se virarem contra a União Soviética, então o bloco comunista nasceu. E aí parecia que a coisa estava equilibrada, até que se desequilibrou agora com a Ucrânia. A experiência nazi é extraordinariamente importante porque ela aconteceu durante um período de vida, né, que tem pessoas vivas até hoje ainda, com seus 90 anos, que participaram, que estiveram dentro desse conflito. Mas os grupos nazi têm sido revividos na América e aqui na Europa, mesmo na própria Alemanha e em outras nações, né? É difícil imaginar que alguém se uniria a um movimento de tal loucura comprovada né? Isso esteja acontecendo agora. A experiência da Alemanha nazi nos revelou que o mundo ainda está sendo empurrado para a guerra e a ignorância e os genocídios repetidos do mesmo modo que tem sido por milhares e milhares de anos, por uma rede mística com organizações prometendo a máxima lealdade a uma raça extraterrestre, Anunnakis, ou seja lá o que for, Elohim, Shine One, membros dessa fraternidade corrompida da serpente, porque a fraternidade original não era assim. A experiência nazi revelou novamente um canal-chave pelo qual a influência da rede da fraternidade da serpente corrompida tem sido exercida. Ela é exercida hoje por uma comunidade de organizações nacionais e internacionais de inteligência, cujas atividades são mantidas secretas pela lei, mas cujas atividades são frequentemente fora da lei. O nazi foi apenas uma outra facção brutal colocada em oposição a tantas outras facções que se elevaram da rede da fraternidade. E isso ajudou a garantir mais guerras, mais sofrimentos e aprisionamento continuado da humanidade em um pequeno planeta por trás de um muro da ignorância. Nós não temos nem ideia de onde nós viemos. Nesse movimento, nós vemos todos os elementos desse movimento, nós estamos vendo nos vídeos que eu tenho feito ao longo desses últimos anos. O apocalipticismo, a coisa de fim de mundo, vai acabar o mundo e tal. As religiões corrompidas, não as religiões Maverick,
Eu estou falando das regiões tutelares, aquelas que te obrigam a cumprir, senão você dança. Uma elite bancária que controla o papel moeda e vai por aí. O genocídio. Uma raça extraterrestre venerada como deuses e, por consequência, proprietários da Terra. Pois é, esse movimento nazi, ele poderia ter acontecido há 2.000 anos atrás, mas aconteceu apenas algumas décadas agora. Toda a história que temos visto nesses vídeos que eu tenho feito com vocês é uma história que está acontecendo agora, nos dias de hoje. Então, essas observações exigem que nós olhemos mais uma vez para o próprio fenômeno UFO, pois se hipotetizamos que a sociedade humana ainda está sendo manipulada por uma sociedade tutelar, da mesma maneira que foi há muitos milênios atrás, então devemos determinar que os UFOs continuam a se comportar agora como tem feito no passado distante. E as duas perguntas podem ser feitas para essa determinação. Os UFOs ainda estão disseminando os mesmos misticismos corrompidos hoje, como eles fizeram mais cedo na nossa história? Eles ainda estão implantando a falsa ideia de que eles são deuses? Se nós vamos acreditar no testemunho dos recentes abduzidos, os milhares de relatos que tem nos livros, nos avistamentos, etc., a resposta para essa pergunta é sim. Pois é. Isso aí, pessoal. Até quarta-feira, ou quarta ou quinta. Vamos ver se a saúde ajuda. Né? Mantenham a fé. Porque eu tenho fé. Eu tenho essa convicção de que aqui é apenas uma breve passagem para uma aventura muito maior. Muito emocionante. Temos uma galáxia inteira para ver. Milhares e milhões e milhões e milhões e milhões de galáxias. Porque essa vida, ela vai embora por aí. Ok? Um abração meu e da Magdalena. Se cuidem. E até lá.